Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Você que está aí na sua casa, tudo bem com você? Como é que você está? Se sentindo bem? Está confortável? Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que você que esteja aí na sua casa esteja bem também. É bom demais receber você na nossa casa online ou você na nossa casa presencial. Sinta-se à vontade. Tudo isso que a gente faz é pensando em vocês. E até o que o Guilherme falou foi muito interessante, porque não tem como nós falarmos sobre transformar vidas sem falarmos sobre generosidade, né? A gente não faz ideia do que aquilo que a gente entrega, do que aquilo que a gente coloca, a nossa contribuição, a nossa oferta, o nosso dízimo, a gente não faz ideia o quanto isso transforma vidas. Isso tem um impacto gigantesco, porque não apenas contribui para que a gente mantenha uma estrutura presencial, mas uma estrutura online. E isso nos possibilita a gente continuar levando essa mensagem de Cristo, continuar levando a mensagem da graça. Então, só dando uma ajuda, só dando uma... Continuando um pouquinho o que o Guilherme estava falando. Fugiu, foi. Contribua, gente. A sua generosidade é importante e aquilo que a gente está fazendo não é para nós, mas é pensando em vocês. Lembrei. Se essa mensagem que você tem ouvido através das nossas vidas, através de nós, de verdade, se essa mensagem tem transformado a sua vida, então possibilite que isso transforme a vida das outras pessoas. Amém? Vamos fazer uma oração, então? Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque nós estamos aqui. Que essa noite seja uma noite onde nós venhamos aprender um pouco mais sobre você. E que nós venhamos sair daqui um pouco mais parecidos com Cristo. Porque esse é o objetivo daquilo que nos envolve. Desde a criação até o dia de hoje, o seu objetivo é que nós venhamos cada dia ser mais parecidos com Cristo e viver contigo. Muito obrigado por tudo que vai acontecer. Amém e amém. Amém? Hoje o nosso tema é das sombras para a luz. Das sombras para a luz. Quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a conhecer a palavra, a gente vai ver desde o início, e isso a gente já tem falado muito aqui, mas a gente vai ver que desde o início Deus quis um relacionamento com a humanidade. Ele sempre quis que nós, a sua criação, o conhecêssemos. Esse é o desejo dele, esse é o desejo do coração do Pai. Que nós soubéssemos quem Ele é de forma pessoal e não por ouvir alguém falar dele. Essa é uma vontade dele. Ele quer que ele quer que eu conheçamos Ele de forma pessoal. Você de forma individual conheça Ele. E eu de forma individual conheçamos. Não apenas por ouvir alguém falar, Deus é assim. Não, você vai viver e você vai conhecer a bondade de Deus. Você vai conhecer quem Ele é. É esse o desejo dele. E desde o começo foi o desejo dele. A gente pode ver no Éden que todo dia Deus vinha ao encontro de Adão e Eva para ter um relacionamento, para ter um momento de comunhão com eles. Não era ao contrário, não era eles iam até Deus. Não, é Deus que ia até eles. É o Criador que ia até a sua criação ter uma comunhão. E isso acontece nos dias de hoje. Ele quer que nós venhamos o conhecer. E Ele se revelou a nós. Ele veio até nós. Para que nós venhamos o conhecer. Eu coloquei o título das sombras para a luz. Porque muitas pessoas ainda vivem na sombra. Ou ainda veem um Deus borrado, desfocado. Não tem uma visão nítida de quem Deus é. Hoje eu quero mostrar para você que no dia de hoje mesmo,
nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós podemos ver Deus completamente. Nós podemos conhecer Ele de forma completa e isso não é difícil. Não tem nada de difícil, não tem nada de empecilho para que nós venhamos conhecer Deus. Amém? Só que primeiro, a gente vai falar sobre o antes. A gente vai falar sobre primeiro viver nas sombras. Porque a gente precisa entender algumas coisas. E aí a gente vai entender depois que estamos vivendo na luz agora. Amém? Vamos lá. A gente vai ler hoje alguns versículos do livro de Hebreus e também a gente vai ler um versículo de Colossenses. E se eu tenho um livro para recomendar você a ler, é esses dois. Claro que todos são muito bons, mas eu tenho algo com Colossenses, eu acho que o nome dele me chama a atenção. Só pode. Colossenses, alguma coisa me chama a atenção. Mas em Hebreus, é um livro maravilhoso, gente. Maravilhoso. Se você nunca leu, leia. Leia, porque é um livro maravilhoso. Ele te traz tanta coisa, ele te revela tanta coisa. E hoje a gente vai ver um pouquinho do que está lá em Hebreus. A gente vai ler o capítulo 8 e o capítulo 10, porque o autor de Hebreus, tanto no capítulo 8 quanto no verso 10, ele vai falar algo muito... Ele vai chegar num ponto onde ele vai falar algo muito parecido um com o outro. E aí a gente vai trazer isso hoje. Amém? Vamos lá, então. A gente vai ler Hebreus, o capítulo 8, o verso 4 até o verso 5. Diz assim: se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que representam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Vamos lá. Vou explicar o que o autor aqui ele está falando. O autor, no verso 4, ele está falando sobre Cristo. Certo? Porque ele começa: se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote. E aqui, o autor ele está falando sobre Jesus. Porque Jesus, quando ele esteve entre nós, né, de carne e osso, pela linhagem dele, ele nunca poderia ser um sumo sacerdote. Porque ele era da tribo de Judá. Você já ouviu? Jesus, da tribo de Judá? Ele era da tribo de Judá. Para se tornar um sumo sacerdote, o sumo sacerdote era aquele que entrava no Santo dos Santos e fazia os sacrifícios tanto por ele quanto pela humanidade. Para Jesus se tornar sumo sacerdote, ele teria que ser da tribo de Levi. Mas ele não era. A linhagem dele era da tribo de Judá. Então, se Jesus como homem, ele nunca poderia ser um sumo sacerdote. E eu quero que você frise e guarde isso na sua cabeça, gente. Guarde tudo que eu for falar na sua cabecinha, que mais para frente vai fazer mais sentido, ok? Então, primeiro ponto. Jesus, ele não poderia se tornar sumo sacerdote, pois ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Um sumo sacerdote escolhido pela lei, passado por todas as exigências que a lei pede. Deixa eu reformular aqui. O sumo sacerdote, escolhido pela lei e passado por todas as exigências que a lei pede, ele serve em um santuário que é uma sombra do que está nos céus. Porque quando a gente lê ali o verso 5, ele fala: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Quem que ele está falando? Quem são eles? O sumo sacerdote. Vamos reformular aqui. Eu vou devagar para vocês entenderem. Ok, gente? Vamos lá.
O verso 4, ele está falando: se ele estivesse na terra, Jesus Cristo, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles, os sumos sacerdotes, que representam as ofertas prescritas pela lei. Esses sumos sacerdotes servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Ok? Quando a gente lê o verso 9, o capítulo 8, o verso 5, ele fala que o sumo sacerdote, esse sacerdote humano, ele é um sacerdote onde as ofertas, o sacrifício que ele e a humanidade inteira oferecem a Deus é feito em um santuário que é uma sombra do que está nos céus. É uma sombra, não é o que está no céu, porque estava na terra, né, gente? Então, tudo que estava dentro do santuário era um vislumbre daquilo que estava no santuário nos céus. Por isso que a Bíblia até fala que Deus ele foi muito rígido com Moisés. Ó, você tem que fazer exatamente o que você viu. Você não pode mudar nada. Ai, mas e se a gente colocar isso daqui para cá? Não, é isso aqui, é aqui e aqui. Mas se a gente colocar o véu um pouquinho mais para frente? Não, o véu era no lugar que era no lugar dele. Entende? Só que tudo aquilo que os sacerdotes faziam era uma sombra daquilo que seria feito mais para frente. Agora, vamos ler comigo o capítulo 10, o verso 1. E aí vocês vão entender por que eu linkei os dois. O capítulo 10, o verso 1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, a lei nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, a gente viu que no verso 8, ele fala que o santuário e aquilo que os sacerdotes, o sacrifício deles, era uma sombra do que iria por vir. A lei, agora no verso 10, é uma sombra dos benefícios que hão de vir. Tem alguma coisa que é parecida. Tem alguma coisa que ele está querendo repetir a mesma coisa. A verdade é que o autor nos mostra que a lei e os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança eram apenas uma sombra daquilo que viria a acontecer. As coisas que eram realizadas na antiga aliança era apenas uma sombra do que Cristo iria realizar. Mas por que eu trouxe esses dois textos para a gente hoje? Porque enquanto a gente estiver baseado nos princípios da antiga aliança, a gente sempre vai continuar tendo um vislumbre, apenas uma sombra de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Sempre a gente vai ter uma visão desfocada de quem Deus é. A gente nunca vai conseguir falar, Deus é isso aqui, Deus é bom. A gente sempre fala assim, eu acho que Deus é bom. Eu acho que Deus cuida de mim. Quem sabe a gente nem fala, mas a gente pensa. Lá no fundinho do seu coração, você fala assim, eu acho que Deus pode fazer isso. Você não tem aquela certeza ainda. Você não tem aquela convicção. Quando você conhece uma pessoa, você tem certeza de como ela é. Se a gente colocar aqui um de vocês, beleza, tenho aqui. As suas características são essa. Seu cabelo é essa cor, seus olhos são essa cor, a sua pele é essa cor, seus dedos, uns têm uns dedos mais compridos, outros têm os dedos mais curtinho, mais gordinho, mais fininho. Essas são suas características. Se você fechar o teu olho e alguém falar assim, defina as características daquela pessoa, você não vai saber como é que é? Vai saber ou não vai saber?
Ou tem amnésia que não vai saber? Não, você vai saber. Porque você conhece, você viu aquilo ali. Se eu te falar assim, o que está escrito nessa garrafa? Você viu, está escrito UVEC, Production UVEC. Aí se eu tirar, o que está escrito? Você viu, você sabe o que está aqui. É a mesma coisa, gente. Deus, Ele não quer que você apenas ouça eu aqui na plataforma falar dele. Não, Ele quer que você conheça Ele para você dizer, Deus é bom, porque em minha vida eu vejo a bondade dEle. Não porque alguém está me dizendo. Mas porque eu sei, eu vivo isso. Infelizmente, muitas, e não é uma, duas, mas é muita e muita gente que está na igreja, mas não conhece Deus. Porque alguém fala na plataforma, lê lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a pessoa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas na minha vida falta tudo. Porque a pessoa não conhece Ele, a pessoa não conhece Deus. Para ter certeza, realmente, nada me falta. Porque se Ele é o meu pastor, é Ele que cuida de mim, não eu que cuido. Não é a ovelha que se cuida, é o pastor que cuida da ovelha. Se tu tem um animalzinho em casa, é o animalzinho que vai lá no saco e pega a ração, ou é você que vai lá e coloca a ração, coloca a água para o bichinho? É você que cuida dele. Não estou chamando ninguém de animal aqui, por favor. Só uma metáfora para você entender. Enquanto a nossa vida estiver, enquanto os nossos princípios estiver baseados na antiga aliança, a gente sempre vai ver uma sombra de quem Deus é. Mas aí quem sabe você falar, mas Sara, eu não vivo na antiga aliança, eu vivo na nova. Sabe, a gente vê muita gente que diz que vive na nova aliança, mas está baseado na antiga aliança. E aí eu vou trazer 2 pontos que eu quero que você pense, e aí você, dentro de você, vai analisar se você está baseado na antiga ou se você está baseado na nova. Você vai fazer esse pensamento. Eu só vou jogar o negócio aqui. Porque eu fiz em mim e aí você faz em você, ok? A gente faz essa análise juntos. Vamos lá. Um princípio da antiga aliança. Quando eu tenho que me esforçar. Esse é um princípio da antiga aliança. Na antiga aliança era, você obedeceu os mandamentos, você é abençoado. Se você não cumpriu, você é amaldiçoado. Você tinha que obedecer. Todo dia. Todo dia. Era o seu esforço. Era o seu. Você tinha que todo dia. Não, eu não posso matar. Não, eu não posso roubar. Não, eu não posso mentir. Não, eu não posso adulterar. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso comer porco. Porque essa era Alguém sabia que essa era um mandamento? Não podia comer porco, gente. Baconzinho, esquece. Esse é um que a maioria das pessoas não conhece. Claro, são 613, não só 10. Mas esse é um princípio da antiga aliança. Quando eu tenho que me esforçar, quando eu tenho que fazer algo, não, é pela minha força, não, eu vou fazer isso daqui. Não, eu vou demonstrar que eu sou bom. Não, eu vou parar de mentir. Não deu 10 minutos, você já mentiu de novo. Porque pelo seu esforço, você não consegue. Não tem jeito, não tem jeito. Então, pense aí em você. Você, dentro de você, você quer você se esforçar para conquistar algo, para fazer algo, para mudar algo na sua vida? Então, vence. Analise esse princípio. Não é para você falar, o outro lá está precisando. Não. Analise a si mesmo. Segundo ponto. Se importam apenas com a moral. E aqui também é outro.
A antiga aliança era sobre comportamentos, era sobre algo moral. O foco era o moral. Não matar, não roubar, não mentir. Era algo moral. Comportamentos. E aí a gente vê igrejas e pessoas que só se preocupam com comportamentos. Ah, você entra aqui. Ah, você fuma. Para de fumar. Agora. Porque se você fumar, é pecado e tu vai para o inferno. A pessoa, ela para de fumar porque é da natureza dela e ela entende que aquilo faz mal para ela, para a saúde dela, para o pulmão dela mesmo. Ou ela para de fumar com medo de ir para o inferno. Ela para de fumar porque ela tem medo de ir para o inferno. Porque ninguém quer ir para o inferno. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Claro. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, a maioria das igrejas, elas querem mudar um comportamento. Só que você mudar um comportamento é tirar um fruto. Você vai lá no pezinho de limão, você tira o fruto. No outro ano não vai ter lá de novo o limão, quem sabe no mesmo lugar ainda? Adiantou alguma coisa? Não. Cristo não veio mudar o nosso comportamento ou a nossa moral. Ele veio transformar a nossa natureza. A gente não deve mais basear os princípios na antiga aliança, porque ela caducou. Ela se tornou antiquada. O nosso objetivo e o nosso foco hoje não é mais ficar focando nos meus erros. Ou, eu tenho que fazer tudo certinho. Eu não posso fazer isso aqui. Gente, esse não é o nosso propósito. Esse não é o nosso foco, na verdade. O seu foco não é ficar medindo o quantas vezes você pecou nesse dia. Porque, infelizmente, é assim. As pessoas fazem uma lista já. Hoje eu acordei irritado. É um pecado. Aí eu acordei e não tinha café pronto para mim. E eu berrei lá em casa com o meu marido. Ou com os filhos. Mais um. Aí eu cheguei fui sair de casa. Trânsito. Oh, que maravilha. Já na buzina. Mais um. A lista cresce. Até chegar na meia-noite. Meu Deus, gente. Se o nosso foco for sempre nos nossos erros, eu tenho que fazer tudo certinho, me desculpa, o seu foco não está em Cristo, o seu foco está em você mesmo. No final, você quer ganhar a salvação por mérito. E não se ganha a salvação por mérito. Não se ganha perdão por mérito. Se ganha por fé. Ele deu, é seu. Olha o que Hebreus, o capítulo 8 e o verso 13 vai falar. Diz assim: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que ele tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Qual é a antiga aliança? Gente, não precisa nem dizer mais. Antiga aliança, antiga aliança, antiga aliança. A lei. Nós não vivemos mais na antiga aliança. Ela era apenas uma sombra daquilo que Deus iria fazer. Nela, as pessoas não tinham relacionamento com Deus. Muito menos podiam chamar Deus de Pai. Hoje, ao contrário, nós podemos chamar de Pai e podemos nos relacionar com Ele.
Agora a nossa vida se baseia em princípios da nova aliança, princípios da graça, onde graça e fé andam de mãos dadas e onde tudo aquilo que recebemos é por meio da fé. Onde podemos de fato conhecer quem Deus é de forma pessoal e não apenas de ouvir. Cara, isso é fantástico. Você prefere o quê? A antiga ou a nova? Me desculpa, eu prefiro a nova. Quer ficar com a antiga? Tudo bem, pode ficar com você. Eu fico com a nova. Eu fico com a nova. Eu fico com a que Cristo veio me trazer. Eu vejo com a aliança onde Cristo veio estabelecer. Quando Cristo chegou para os discípulos, na última ceia, o que ele falou? Esta é a aliança que eu faço com vocês. É uma aliança de sangue. Ele derramou o sangue dele para essa aliança ser estabelecida. Na graça, na nova aliança, hoje somos completamente perdoados. Não existe mais culpa sobre os nossos ombros e nenhum fardo pesado. Não precisamos mais ter medo do inferno ou do diabo, porque o que habita em nós é o próprio Cristo. Meu Deus, para que ter medo de ir para o inferno se Cristo habita em mim? Cristo vai para o inferno? Não, eu também não vou, porque Ele está em mim. E o que mais a gente vê dentro da igreja, infelizmente, é isso. Tem gente que continua indo na igreja porque tem medo de ir para o inferno. A pessoa acha que tem a cadeirinha dela ali com o nome dela, vai Deus olhar para o céu. Você todo final de semana está na igreja, então tu vai para o céu. Nem nada disso. Nem nada disso. É conhecer Deus, é se relacionar com Deus. Ele quer isso da gente. Não seja essa pessoa, por favor, não seja essa pessoa que fique na igreja com medo de ir para o inferno. Seja a pessoa que esteja na igreja, que frequente a igreja, que sirva as pessoas, porque Cristo está em você. Porque você é o reflexo de Cristo para o outro. E não porque você tem medo de ir para o inferno. Sabe, na graça, na nova aliança, tudo muda. Tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil. E mais fácil no sentido de não depender mais de mim para algo acontecer. Não depende do que eu faço para eu ser salvo ou para eu ser perdoado. Mas tudo que envolve a minha vida depende de Cristo. Tudo que envolve a minha vida. Ser salvo, foi Cristo que me deu. Ser perdoado, Ele me perdoou. Ser aceito, Ele me aceitou. A paz, Ele me deu a paz. Tudo é por meio dEle. Você precisa de prosperidade, dinheiro mesmo. É Ele que prospera. Tudo é por meio dEle. Por isso que isso torna mais fácil, porque não é eu. Não é mais eu. Eu não tenho que mais ficar me descabelando, chorando. O que eu vou fazer agora? Que nada, ele te dá a ideia ainda. Ele faz, pum, tá ali a ideia, vai lá. A gente depende dele. Isso na antiga aliança não tinha. Pouquíssimas pessoas, que a Bíblia nos relata que viveram por fé mesmo. Viveram por fé e tiveram a experiência de conhecer quem Deus era. Abraão foi um, Josué foi um. Cara, olha a história de Josué. Ele e Caleb foram os únicos que entraram em Canaã. Todo aquele povo que estava com eles não entraram. Por quê? Porque eles creram. Porque eles tiveram fé que Deus iria dar aquela terra para eles. Se Deus prometeu, Deus vai nos dar. Uau!
A nova aliança baseia nos princípios da graça. Fé, graça, fé, graça. Não mais naquilo que eu faço, não mais em comportamentos, não mais numa moral, mas na nossa natureza. Olha o que está escrito em Colossenses, o capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Uau, que incrível! Uhul! Eu achei tão interessante porque no verso 6 ele diz: continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. A verdade é que nós precisamos permanecer em Cristo, ligados em Cristo, que os ensinamentos de Cristo se tornem a base para a nossa vida, que Cristo em nós seja a base para a nossa vida. A gente tem que entender que Cristo está em nós. Ele não está fora de nós, ele não está mais em um objeto, ele não está em uma coisa, ele está em nós. Ele habita em você. Você é imagem, você é semelhante a Ele. Quando Cristo veio e revelou tudo aquilo que estava nas sombras, tudo aquilo que era difícil de ver e que não tinha clareza, hoje em Cristo passa a ter clareza. Hoje em Cristo nós podemos ver tudo. Não é tão incrível? Eu não sei você, mas não é incrível quando a gente pega a Bíblia e a gente tem clareza de tudo. Você lê e aí você, cara, eu estou entendendo palavra por palavra. Antes eu lia e ficava assim, o que está dizendo aqui? Não estou entendendo nada. Mas hoje você pega, você lê e você entende, sabe? Você só, isso aí, yes! Uau, que incrível que está escrito aqui. Você entra no outro versículo, meu, esse é mais incrível ainda. Aí tu entra no outro, se eu achava que podia ficar melhor, ficou melhor ainda. Quanto mais a gente conhece, melhor vai ficando, gente. Sabe aquela música, panela velha que faz comida boa? Sabe, quanto mais você lê e vai, mais bom fica aquela comida ali. Mais bom fica a coisa, mais tu quer ainda daí. Hoje nós temos clareza, nós podemos ver tudo. Nós podemos conhecer Cristo, nós podemos conhecer o Pai. Não é mais difícil, porque Ele mesmo, na pessoa de Cristo, se revelou a nós. Não fomos nós que fomos buscar, não foi a gente que saiu assim, ai Jesus, cadê você? Nada. A gente estava lá assim, igual um zumbi, e Ele chegou na nossa frente e falou assim, estou eu aqui. E eu assim, pronto, foi isso que aconteceu. Tem gente que acha que, vamos buscar a Deus. Que bobeira que buscar Deus. Ele que te busca. Ele que te encontrou. Ele que foi até você. Até nisso as pessoas querem se vangloriar. Dizer assim, eu busco a Deus todos os dias. Oh, meu Deus, que maravilha. Parabéns para ti. Desculpa, gente. Mas se tem uma pontinha onde a pessoa consegue se vangloriar, infelizmente a religião faz isso. Ela traz a glória para a pessoa. Olha você, uau, o poderoso chefão. Não é isso.
Nem eu, nem você temos poder de nós mesmos. O poder que nós temos hoje é do Espírito Santo. Ah, e esse poder, meu amigo, não duvide desse poder. Porque se esse poder foi capaz de trazer Cristo à vida, porque foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Foi o poder dele. Esse poder está em você. Ui, ai, ai, que poder, hein? Eu acho que a gente não tem noção do que é esse poder. Porque se a gente tivesse noção, veio um problema, tô nem aí. Se o Espírito Santo habita em mim, e se antes dele habitar em mim, o Espírito Santo ressuscitou Jesus, por que eu vou ter medo de um probleminha aqui? Eu não vou ter medo. Ele está em mim, ele habita em mim, ele está aqui, ó. Sabe o que eu faço? Eu só falo. Eu só declaro, eu tenho pá. Pronto, beleza. É dinheiro? Eu tenho dinheiro. Eu sou rico? Eita, amém. Esse dinheiro vai vir como? Você vai trabalhar. Porque, deixa eu abrir uma aspas aqui, tá, gente? Antigamente existia a... Como é que é? Ai, calma ali, deixa eu lembrar. Ai, qual é a palavra? Da prosperidade lá. Não era campanha, mas era o evangelho da prosperidade, alguma coisa assim. Existia isso, né? E aí, era muito criticado porque as pessoas falavam, eu sou rico, né? E pá e tal. Eu já critiquei isso também. Mas acontece que tem um negocinho aqui. Porque quando às vezes a pessoa escuta você falar assim, eu faço essa declaração, eu sou rica mesmo, eu sou rica. Tenho dinheiro hoje aqui? Não, mas eu sou rica. Acontece que essa declaração, ela é baseada na fé, mas eu tenho plena consciência de que eu tenho que trabalhar, de que eu tenho que saber administrar, para eu ser rica mesmo. Não é tão simples, não vai cair uma bolsa, um saco de dinheiro na minha frente, e falar assim, tô rica, uau, ganhei na Mega Sena, uhul. Não é assim. As pessoas, elas querem o lado fácil das coisas. Elas querem tudo pelo lado fácil. E não é assim que funciona. A fé, de fé em fé. Eu declaro, eu sou rica, gente. Sou rica, mas eu trabalho. Corro atrás daquilo que eu tenho para fazer. Tem que saber administrar. Se é para guardar dinheiro, vamos guardar dinheiro. Se é para gastar, vamos gastar. Que dinheiro também não é só para ficar guardado, é para gastar também. Gente, olha que eu aprendi a gastar dinheiro. Eu não sabia gastar dinheiro. Tenho aprendido. Que também não é certo ficar só guardando dinheiro. Tem que gastar também. Às vezes vê uma coisa ali que está faltando e a pessoa não gasta porque... Não, vamos guardar. E está precisando. Pelo amor de Deus. Gasta esse dinheiro aí, meu irmão. A questão é que hoje a gente vive pela fé, gente. Hoje tudo é baseado na fé. A gente declara e a gente tem plena consciência de que a gente vai fazer aquilo que é para a gente fazer. Como eu dei o exemplo, trabalhar, você vai trabalhar, vai administrar e vai ser rico ali. Mas quem vai prosperar é Ele. Quem vai te dar sabedoria é Ele. Quem vai te ensinar a administrar o dinheiro é Ele. Quem vai te dar força para levantar todo dia e trabalhar é Ele. Quem vai te dar criatividade no teu trabalho é Ele. Então, no fim, quem que está te dando? Ele. É pelo nosso esforço? Não. Não é pelo meu esforço. Mas é por eu saber que é Ele que me dá todas as coisas. É eu saber que é Ele que cuida de mim em todo o tempo. A gente precisa continuar enraizados em Cristo, ligados nos ensinamentos de Cristo.
Quando Cristo veio e revelou tudo aquilo que estava nas sombras, tudo aquilo que era difícil de ver, que não tinha clareza, hoje passa a ter essa clareza e nós podemos ver tudo. Podemos conhecer Cristo, o Pai, podemos ter clareza de todas as coisas. Não é mais difícil, não é mais, ai, será que Deus é? Não, eu tenho certeza que Deus é assim. Olha o que Hebreus, o capítulo 9, o verso 11 e o verso 12 diz. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ele nos deu uma redenção eterna por meio de Cristo, e é só por meio dele que hoje nós podemos estar diante do Pai. Por isso, a nova aliança é superior à antiga aliança. Porque na antiga aliança, nem chamar Deus de Pai poderia. Não pode. Era blasfêmia. Quando Jesus ali, lembram? Jesus com o Sinédrio, vou falar esse que agora lembrei aqui. Jesus e o Sinédrio, aí o sumo sacerdote, diga se você realmente é o Filho de Deus. E ele falou assim, você mesmo está dizendo. E aí ele falou o quê? Blasfêmia! Por quê? Porque não podia dizer que você era filho de Deus. Isso era uma blasfêmia. Chamar Deus de pai, nunca. Aí eu te pergunto, isso era na antiga aliança. Como é que as pessoas hoje, na nova aliança, querem basear sua vida na antiga aliança, se nem poderia chamar Deus de pai? Não pode, não pode. Hoje, gente, hoje nós podemos chamar Ele de Pai, hoje nós temos essa certeza de que Ele é o nosso Pai, de que nós somos seus filhos, de que Ele cuida de nós, hoje nós temos um relacionamento com Ele, hoje nós temos uma comunhão, todos os dias nós nos relacionamos com Ele, todos os dias nós ouvimos aquilo que Ele tem para nos dizer, todos os dias Pai, eu estou aqui, Pai, ajuda eu aí, todos os dias, todos os dias. Sabe, gente, leve o conselho de Paulo, que ele diz no verso 8, a sério. Quando ele diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Gente, tenha cuidado, não se permita ser escravizado novamente, mas continue em Cristo. Você pode ter certeza que de todos os lados, mas de todos os lados, vai vir coisa para te tirar do foco. Todos, de todos os lados. Daqui. Vai vir gente, vai vir música, vai vir texto no WhatsApp. Vai vir coisa na tua cabeça aqui, ó. Os dardos que ele joga na tua cabeça. Ele não cansa. Ele não cansa. A gente que acha que, ele cansou, agora ele foi tirar uma sonequinha. Não, ele não tira uma sonequinha. Ele está o dia todo ali, ó. Vai lá. Pá. Se uma coisinha entrar, ele, conseguiu um espaçozinho. É aqui que eu tenho que ir. É aqui que eu tenho que ir agora. Aí ele pega naquele pontozinho ali que, meio que, né? Aí ele começa, pá. E aquilo, se você permitir, vai crescendo. E quando você vê, você já não está mais no foco. Você está focando em você, no seu problema, na sua dor, na sua angústia, enfim. E aí você já começa a fazer pelo seu esforço. E aí, gente, uma coisa vem atrás da outra. Ele não cansa.
Mas do mesmo jeito que ele não cansa, a gente também não vai cansar. A gente também não vai cansar. Porque a força que está em nós vem de Cristo. Ele coloca em nós a força. Então, por mais que o diabo ele venha e toda hora ele esteja jogando coisa na tua cabeça, nós também estamos toda hora aqui. Não, eu sou filho, 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 eu sou filho. Não se canse de dizer a si mesmo, de declarar sobre você mesmo a sua identidade em Cristo. Não se canse de fazer isso. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, declare: eu sou filho de Deus. Todos os dias. Na hora do almoço, sentou: obrigado, Jesus, pelo almoço. Eu sou filho de Deus. Porque até mesmo você está almoçando ali. Aí chega: ai, deu esse problema no trabalho. Ali já começa. Ali você já não. Calma, vamos almoçar, porque nós somos filhos de Deus. Deus cuida de todas as coisas na nossa vida. Amém, viu? Já se foi o pensamento. A gente não pode dar bola para aquilo que ele joga. Sabe? Aqui na igreja, a gente tem uma frase que começou por uma pessoa e agora todo mundo fala. Que todo mundo está falando. Eu vou falar essa frase e você vai falar assim: é verdade. A gente tem uma frase que a gente fala aqui que é: a graça é uma linha fina, viu? Dá para fazer um coro. A graça é uma linha. Olha que bonito. Se as pessoas de casa pudessem ver isso aqui, muito bonito. A graça é uma linha fina. É muito fácil de você se desviar dela. É muito fácil. Mas sabe como a gente não vai se desviar dela? Continuando, quando a gente continua a olhar para Cristo. Se você nunca tirar os teus olhos dele, você nunca vai sair dessa linha. Por mais fina que ela seja, você não vai sair dela. Porque Cristo é a graça. Sabe? Não fique com medo de sair da linha fina. Ou preocupado com isso. Seu foco não é se preocupar em sair da linha. Não entre nessa também. Ai, porque eu tenho que cuidar para não sair da linha. Ai, porque eu tenho que cuidar para não sair da linha. Ai, porque a linha é fina. Ai, porque a linha é fina, eu tenho que cuidar para não sair da linha. Não, esse não é o seu foco. Você já está mudando o foco. O seu foco é olhar para Cristo. Esse é o foco, gente. Como eu falei, nunca quer sair da linha? Então, continue olhando para Cristo. Se você ficar sempre olhando para Cristo, você vai continuar no caminho certo. Você não vai sair dessa linha. Agora, se você tirar, você já saiu da linha. O nosso foco é Ele. O nosso foco é continuar olhando para Cristo. Enquanto a gente estiver focando em Cristo, a gente vai continuar vivendo a graça de forma pura e verdadeira. Então mantenha os seus olhos nele. Mantenha os seus olhos nele. Mantenha os seus olhos naquilo que ele conquistou por você, no sacrifício. O que o sacrifício te deu? O que o sacrifício de Cristo fez por mim e por você? Mantenha os seus olhos nisso. E você não vai sair. Se em algum momento vier na sua cabeça: ah, mas você tem que fazer isso. Você já saiu da linha. Volta de novo. Não, eu tenho que olhar para Cristo. Porque é Cristo que fez tudo. Eu não faço nada. Eu preciso crer e continuar olhando para Cristo. E é só isso. Ele me direciona, Ele me guia. Hoje a gente vive na luz. Cristo, Ele é a luz desse mundo. Ele veio revelar todas as coisas. E além disso,
Ele veio colocar essa luz em nós. Agora, essa luz, essa graça, esse amor, essa paz está em nós. Sabe, a gente não vive mais na escuridão. Você não vive mais na escuridão. Mas tudo está claro, tudo está nítido. Hoje a gente consegue ver aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele conquistou, a gente consegue ver quem Ele é e quem nós somos. Não tem mais dúvida. Não tem mais uma sombra. Infelizmente, são pouquíssimas pessoas que veem Deus de forma nítida. Pouquíssima gente. Se você perguntar para alguém, quem Deus é? A pessoa fala assim, o meu pastor lá na igreja diz que Deus é bom. O seu pastor te diz, então? Não é assim que Deus quer se relacionar com a gente. Ele quer que você conheça a bondade dele. A bondade sempre vai te seguir. O cuidado de Deus sempre vai estar sobre a sua vida. Não é uma hora Ele cuida e outra hora Ele não cuida. Ele sempre cuida. Ele sempre vai cuidar de você. Que a gente venha todos os dias continuar olhando para Cristo. Continuar olhando para Cristo. Não tirar os nossos olhos. Não dar espaço para ser escravizado de novo. Porque o que mais vai acontecer, mais vai vir até nós é gente querendo nos escravizar de novo. Não, mas graça, Jesus morreu sim, Jesus morreu. Mas, né? Você tem a sua parte. Vai fazer a sua parte. Não tem isso, não tem a sua parte. Você não tem como dar uma ajudadinha para Deus, para Jesus, nunca, nunca. Hoje a gente vê Deus de forma clara, nítida, e isso é maravilhoso. Não sei se você fica uau, uau, porque hoje a gente pode ver Ele. E eu vou falar, eu espero que através de nós, mais pessoas vejam Deus. Mais pessoas vejam Deus. Conheçam Deus. Conheçam, porque as pessoas precisam conhecer Deus. As pessoas precisam conhecer quem Cristo é. As pessoas precisam saber o que Cristo fez por elas. Essa é a boa nova que está em nós. E se a gente carrega isso, vamos levar isso para as pessoas. Vamos compartilhar isso para as pessoas. Se um ou dois não querem, ok. Mas quem quer e está buscando e está procurando, então é para esse que a gente vai levar. É para essa pessoa que a gente vai levar. A nossa vida, o nosso servir, e até voltando no começo, a nossa generosidade proporciona isso. Quem sabe você que está assistindo a nossa transmissão não conheça muito da UVEC Igreja. Tem uma coisa que eu vou falar para você. Nosso objetivo não é que você participe da UVEC Igreja. O nosso objetivo é que você conheça Cristo. Se você nunca vier na UVEC Igreja, se você nunca... Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se você nunca contribuir aqui de forma generosa na nossa igreja, tá tudo ótimo. Você conhecendo Cristo é o que importa. É o que importa. É o que importa. A gente está aqui para levar Cristo e nada mais. Só. Se uma pessoa ouvir e falar assim, eu quero esse Cristo, tá ótimo. Porque por pessoas vale a pena. Por uma pessoa vale a pena. Esse é o nosso objetivo.
e que nós juntos venhamos continuar levando esse objetivo. Amém? Vamos fazer uma oração antes da gente participar da ceia? Se você até quiser participar, você pode ir pegar um pedaço de pão, um pouquinho de suco. Enquanto eu vou orando, você vai preparando aí para a gente participar junto, amém? Pai, nós queremos te agradecer pelo seu imenso amor. Queremos agradecer por essa graça maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada porque hoje nós conhecemos você. Obrigada porque hoje nós podemos te ver de forma clara. Obrigada porque nós não estamos mais sob uma escravidão, nós não somos mais escravos, não tem mais um peso sobre nós, um jugo, um fardo pesado sobre nós, mas hoje nós temos uma vida leve. Hoje nós temos paz, hoje nós temos descanso, hoje nós temos o Cristo, o próprio Cristo em nós. Obrigada por isso. Obrigada. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Porque se nós temos Cristo, nós temos tudo. Não estamos aqui apenas por coisas, bens materiais, mas estamos aqui porque você já nos deu tudo o que nós precisávamos. A paz, o amor, a salvação, a redenção, a justificação. E nós te agradecemos por isso. Obrigada. Muito obrigada. Amém e amém. A gente vai participar da ceia.